Pai querido, Pai eterno, estamos na Tua presença, porque cremos em Ti, aqui viemos, Pai, nesse final de tarde. Lembrando que era no final da tarde, ao cair do dia, que o Senhor descia, ali no Jardim do Éden, para ter companheirismo com os Teus filhos. E nós viemos ao cair da tarde aqui, ó Deus, para trazer a Ti a nossa adoração, a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. E nesse momento podemos dizer obrigado, Senhor, muito obrigado. Nós estamos felizes, ó Pai, alegres, assim como o salmista disse. Nossa alma está tão cheia de alegria porque grandes e muitas coisas o Senhor fez por nós. Nós Te louvamos, ó Pai, Te bendizemos, Pai, nós Te amamos, Senhor. Cantamos hino em louvor ao Teu nome e agora nos achegamos a Ti, Senhor, antes de ler a palavra, pedindo que o Senhor seja misericordioso e fale em cada coração. Nós dependemos de Ti, Senhor, e estamos em expectativa, Pai, que o Senhor fale, não o homem, mas o Senhor em cada coração, Pai. Assim nós nos rendemos a Ti e confiamos em Ti, na Tua graça, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa noite, irmãos. Que Deus continue abençoando. Vamos abrir as nossas Bíblias em João 14, verso 13. Aquilo que o pastor Febrônio falou na quarta-feira, e bastante daquilo que foi falado hoje pela manhã, e mesmo aquilo que o pastor falou agora há pouco, está na linha do assunto daquilo que Deus colocou em meu coração para falar nesse momento. Então, creio que Deus nos abençoará. Amém? Então, nós vamos ler João 14, verso 13. Eu estou usando aqui uma Bíblia Scofield e tem um título para isso que vamos ler, um pequeno título dizendo novo privilégio na oração. E aí o verso 13 diz assim: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Amém? Podeis assentar e que Deus abençoe essa palavra. Eu daria um pequeno título à nossa meditação, e como nós trabalhamos no evangelismo, daria a entender que se espera uma pregação na inclinação evangelística. Mas quando pregamos por aí, buscamos sempre falar mais na questão do evangelismo, trazer as pessoas e mostrando. Mas há poucos dias ali em Balneário Camboriú, pregando ali, eu preguei sobre esse tema, e olhando aparentemente, o tema é fazendo a vontade de Deus, e aparentemente dá para pensar que não tem nada a ver com a questão evangelística, chamando o pecador, mas no término da reunião, ali, então, um homem levanta e vem chorando para o altar, dizendo que queria aceitar o Senhor Jesus Cristo, queria ser batizado. E eu perguntei: você entendeu a palavra? Ele disse: foi tão claro, não tinha como entender, eu quero servir o Senhor Jesus Cristo. E aí, numa mensagem, eu estava lendo Padre Laura Allegado, uma mensagem em espanhol. O irmão Brana diz: eu estava pregando em um culto em minha igreja, ali em Jeffersonville, e então alguns irmãos trouxeram uma jovem de 17 anos, e chegaram e explicaram o caso dela para o irmão Brana. Disseram: irmão Brana, o caso dela é o seguinte, quase que ela não consegue chegar aqui. O câncer está tão avançado, um estágio tão avançado, que está difícil a condição dela ali no banco.
Aí ele diz assim: então, para provar algo para a minha igreja, eu não fiz chamado de uma fila de oração, não foi distribuído cartão de oração, eu não tive uma visão sobre esse caso, Deus não me mostrou nada, eu simplesmente me parei na plataforma e fiquei com a palavra, e fui pregando a palavra, e aquela jovem estava ali em sintonia com a palavra foi ali, e lá pelas tantas ela saltou, levantou e disse: estou curada, Deus me curou. O irmão Brana diz, então, foi isso, sem fila de oração, sem cartão de oração e sem imposição de mãos, porque ali havia alguém que estava sintonizado, aquele canal estava aberto, em sintonia com Deus. Aí o irmão Brana diz, então, depois disso, nos dias seguintes, na semana, ela foi no médico, o médico rastreou aquilo que estava já à beira da morte, e ele diz assim, não havia o porquê uma jovem de 17 anos já ir para a sepultura tão prematuramente. Era o diabo querendo cortar o seu caminho, encurtar os seus dias na terra. Mas quando ela creu na palavra, a palavra entrou em cena, Deus entrou em cena e mudou aquele quadro. Aí ele diz, e o médico então agora rastreando com as melhores máquinas possíveis, não acha nem rastro daquilo, não tem nada, está perfeitamente curada, é caso encerrado. Então nessa noite o que eu quero dizer com isso, fique em sintonia com a palavra, e você vai levar aquilo que você veio buscar, se você se manter em sintonia com a palavra. E eu quero falar sobre fazendo a vontade de Deus. E nós sabemos que para buscar a vontade de Deus, às vezes é um tanto difícil, embora na mensagem nós vemos o ensino do profeta que é fácil buscar a vontade de Deus. Porém, às vezes nós misturamos a nossa ideia com a vontade de Deus, e aí é onde as coisas não vêm dar, vamos dizer, ter um bom resultado. E isso abrange na questão financeira, como o pastor estava falando, então só vou seguindo aquilo que ele estava falando. Um negócio errado, fazer uma mudança, mudar de um lugar para outro, ou até mesmo na caminhada, na jornada espiritualmente servindo a Deus. Há pessoas que têm boas intenções, mas essas boas intenções, elas não vão nos dar mérito diante de Deus, porque temos uma boa intenção. Há somente uma maneira para servir a Deus e é fazendo a vontade de Deus. E ninguém tendo uma boa intenção vai poder fazer Deus a se adequar naquela boa intenção, se essa boa intenção não fecha com a palavra. Amém? E quando encontramos a vontade, buscamos, oramos, jejuamos e buscamos a vontade de Deus, então, se não tivermos uma percepção espiritual, estar atento, vigiando, ser cuidadoso, o diabo vem e ainda faz uma proposta para tirar a atenção daquilo que se estava seguindo. O diabo, ele vem e faz propostas. E aí o profeta vem e diz numa das últimas mensagens, há pessoas que pensam que estão certas, pensam que estão corretas, mas estão sinceramente enganados. Então, nessa noite, qual seria o conselho? O que devemos fazer? Vamos nos esvaziar de nós mesmos. Nos esvaziar de nós mesmos, tirar a nossa ideia, eu penso, eu acho que não é bem assim, não precisa tanto assim. Se nós fôssemos olhar para aquela mulher ali, com um bocado de farinha ali, o último punhadinho, e o azeite ali já chegando ao final, 3 anos sem chuva, e ali chega um profeta, ali no portão dela, e diz, faça primeiro para mim. Já pensou agora, imagina aquela mulher dizer, só um pouquinho, primeiro eu vou ver o que minha comadre vai dizer, porque parece, aparentemente, que eu vou dar um passo errado nisso que eu estou fazendo. Eu vou ver o que a minha melhor amiga diz, eu vou me aconselhar com meus parentes, para ver se eu vou fazer isso ou não. Mas ali tinham assim, diz o Senhor, porque a farinha não se acabará, o azeite também não, quer dizer, vai ter mais. E então agora ela toma essa palavra para ela, e por que Deus enviou o profeta ali? Porque ela tinha o mesmo calibre, era feita do mesmo material que o profeta. Ela colocaria aquilo em ação.
E o que ela fez? Ela foi ali onde tinha aquele último punhadinho de farinha, vamos dizer, a última gota de azeite, e ela esvaziou aquilo. Mas não para ela, para o homem de Deus, de onde veio, assim diz o Senhor. E quando ela esvaziou, então agora a parte de Deus era encher. E ela serviu e ali estava, serviu e ali estava, serviu de novo e ali estava de novo. Amém, aleluia. Então, às vezes é isso que acontece, colocamos muito de nós. E eu digo uma coisa, quanto mais anildo tiver no anildo, é menos de Deus no anildo. Quanto mais de você tiver em você, é menos de Deus. Agora, quanto menos você tiver em você, é mais de Deus. Quanto menos eu tiver em mim, é mais de Deus em mim. Amém? Aleluias. Então, vamos nos esvaziar. Deixar com que Ele venha e Ele encha. E Ele multiplique. Então, tivemos a nossa leitura, João 14. Tudo quanto pedires em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Tudo que pedir, então eu vou fazer uma breve oração aqui. E de acordo com a Escritura, Ele vai me atender. É uma oração bem curtinha. Senhor, o meu vizinho mudou a cerca da divisa meio metro para aquilo que é meu, e não tem acerto, Senhor, e eu estou te servindo, então, quando ele vier mexer de novo ali, cravar mais um cepo, um palanque, que ele dê com aquele enxadão e arranque a unha do dedão para ele ver com quem ele está mexendo. Eu sou teu filho, Senhor. E como é para pedir no nome dele, eu vou pedir, e eu peço em nome de Jesus. E a vizinha comeu a minha galinha que voou no terreno dela, Senhor, que dê uma dor de barriga nela quando ela for fazer a sopa. Está aqui, ó, acabei de ler, nós lemos junto. Tudo que pedires em meu nome eu farei. Mas aí entra aquilo que o pastor Febrônio pregou há um tempo atrás, tomando todo o conselho de Deus. Não é só essa escritura. Então agora nós vamos a 1 João 5,14, e aqui então a Bíblia nos diz, e essa é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, então Ele nos ouve. Amém. Então Ele nos ouve, mas é de acordo com a sua vontade. E se sabemos que nos ouve em tudo quanto pedirmos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Então agora Ele vai ouvir, agora Ele vai atender. Amém? A vontade de Deus é um canal para que a fé possa operar. Nós sabemos que há um paralelo entre a nossa vontade e a vontade de Deus. Nós temos a vontade de Deus e a nossa própria vontade. E às vezes é difícil saber qual é a vontade de Deus. Tirar o eu acho, eu penso, tirar a nossa própria maneira, a nossa vontade e buscar a liderança do Espírito Santo. Assim como o irmão Brana diz, eu vi milagres acontecer, o câncer cair por terra, o olho ali ser restaurado, o ouvido ali, o surdo vir e sair ouvindo, o paralítico sair da maca, da cadeira de roda. Grandes coisas ele viu, mas ele diz, a maior de todas as que eu vi, que eu considero a grande coisa, é ver um homem e uma mulher se deixar ser liderado pelo Espírito Santo. Buscar a liderança do Espírito Santo. Então, saber qual é a vontade de Deus e agir, então, de acordo com essa vontade. Eu quero ler aqui, na mensagem Ouvi, mas agora vejo, 58, o irmão Brana falando, que há um tempo quando Deus vai agir de acordo com o tempo dele. Não é quando eu quero, quando você quer, ele vai agir no tempo dele. Alguém chegou há não muito tempo atrás, um grupo de homens, alguns deles estão aqui nessa noite, e me disseram, e eu continuei dizendo a eles, irmãos, vão a Kentucky, irmãos, tem petróleo lá embaixo. Eu sabia que tinha porque eu tinha visto em uma visão, e eu falei, irmãos, desçam lá, vão tirar aquele petróleo, irmãos. E o irmão Demas e outros, eles demoraram tanto tempo para isso, não deram atenção, não foram.
E eu disse, irmão, vocês deveriam ter descido lá, porque agora o Texas começou a explorar aquele petróleo. Vocês deveriam ter ido, irmão, vocês não me ouviram, irmão. E o irmão Demas disse, irmão Branham, eu cometi um grande erro por não ter feito aquilo no tempo que o senhor disse. E eu disse, irmão, se você tivesse ido, tudo aquilo era teu. Bem, mas vocês não deram ouvido. Então, nós estávamos almoçando e o Espírito Santo veio e me mostrou uma grande fenda na terra e ali estava cheio de petróleo. E essas que fluem em Kentucky eram apenas pequenos lençóis que eles estavam extraindo, mas Deus me mostrou onde estava todo o petróleo. E eu disse, irmão, está lá, e vocês não foram. Aí o irmão disse, irmão Branham, então agora nós estamos prontos. Agora nós vamos descer, vamos pegar as ferramentas, vamos descer e vamos lá em busca daquele petróleo. Só tem uma coisa, o Senhor desce junto com nós e mostra, diga onde está o petróleo. O irmão Branham disse, não, não, não e não. Não vou com vocês. Veja, nós não usamos o dom de Deus para comércio. Não, não. Ele poderia me dizer onde aquilo estava, porém, eu não tenho necessidade disso. Eu não teria nem mesmo fé para pedir tal coisa. Se eu tivesse necessidade disso, eu creio que se eu perguntasse, ele me mostraria. Mas primeiro você deve ter seus motivos e objetivos corretos, para então pedir algo para Deus. Veja o que eles estavam querendo que o irmão Branham fosse consultar a Deus. Depois do tempo, era para ter ido antes. Agora atrasado, fora de tempo, querendo, vamos dizer, manipular as coisas. Não, não, tem que estar correto. Você tem que ter razões para isso. Deus não lhe dá essas coisas só porque você pede. E você não pode pedir com fé, a não ser que você tenha um verdadeiro objetivo naquilo. Amém? Amém. Para estar na vontade de Deus. Veja, se você deseja ser curado, qual a razão pela qual você deseja ser curado? O que você está dizendo a Deus? Você sabe o que você está dizendo a Deus? Senhor, me cura, o fumante pedindo a Deus que lhe cure do pulmão, da cirrose e tal. Por quê? Para vir aqui encher o pulmão e dizer, obrigado, Senhor. Ou para ir fumar ainda mais? Qual o motivo? Por que ser curado? O que você deseja fazer com a sua vida depois que você for curado? Veja, tem que haver, você tem que ter motivo e objetivo. Eles têm que estar bem de acordo com a vontade de Deus. Então, quando a fé lhe é revelada, Deus, por sua soberana graça, coloca essa fé aí. Quando você tem motivo e objetivo, você sabe, você está buscando a vontade de Deus, você está correto, alinhado com a palavra, Deus põe uma fé aí dentro de você, dentro de mim, e estamos pedindo segundo a sua vontade. E o irmão Branham diz, então está terminado, está feito, ele responde. Amém? Agora tem pessoas que Deus gostaria de abençoar, porque nós sabemos, Deus te ama e deseja que tudo te vá bem. Ele quer o meu bem, Ele quer o teu bem, Ele quer que tudo te vá bem, Ele quer nos abençoar. Porém, há pessoas que se enrolam com a bênção, e Deus gostaria de poder abençoar ainda mais. Como assim? Conta-se uma história que um senhor, um bom cristão, ele, a esposa, seus filhinhos moravam num sítio, um tanto longe da igreja, estrada de chão para chegar, e com sol, com poeira, os carros passando e deixando aquela nuvem de poeira, lá estava ele, meia hora antes do culto começar. E era um dos primeiros. Chovia, pegava o calçado na mão, dobrava um pouco a calça ali, vinha, achava uma pocinha d'água antes da igreja, lavava o barro ali, colocava o calçado e estava ali. Mas orando, Senhor, me abençoa, olha a situação, eu estou te servindo, Senhor. Se o Senhor abrisse as portas e me abençoasse com carro, Senhor, e eu acho tão bonito um fusquinha, Senhor, e branco, se o Senhor me abençoasse com fusquinha branco,
pastor, me ajuda a orar para Deus me dar um fusquinha branco? E o pastor ajudou em oração. O motivo, quer dizer, aparentemente é para servir melhor a Deus, facilitar as coisas, e lá pelas tantas o feijão produziu bem, o milho produziu bem, Deus abençoou, abriu as portas e ele comprou o fusquinha branco. Passou a semana passando o preteador no pneu, ilustrando isso daqui, isso e aquilo. Chegou próximo do horário do culto, no dia do culto, a irmã aprontou os curumim, né, as criancinhas, e ele nada, não estava pronto. E a hora passando, e tudo bem que é de carro, mas já era hora de estar no trecho, mesmo que é de fusquinha branco. Ela disse, meu amor, e o culto? Ele disse, não, hoje não. Dá uma olhada os carros passando, olha o poeirão. Eu passei a semana limpando. Não, hoje tu vai com as crianças e eu fico, porque tá muito limpinho, não dá, hoje não, me desculpe. Ninguém vai sentir falta minha também, a igreja vai estar cheia. Tudo bem, chegou lá o pastor, ele não faltava, o pastor já sentiu falta dele, era aqueles que era assíduo no culto. A outra semana choveu, inverteu o quadro. Chegou a hora, vamos para a igreja, meu velho. Não, olha os carros que estão passando, olha o barro aí, ó. Nem dá para ver a cor do carro, tudo é marrom de barro. Hoje não, resultado, por chuva ou por sol, o homem não ia. E o pastor pediu, irmã, cadê o nosso irmão? Ela disse, pastor, só tem um jeito. Quer dizer, vamos ter que desorar. Foi orado, vamos desorar. Nós vamos ter que pedir agora para Deus tirar o fusquinha branco, senão não tem mais cristão naquela casa. É só em função da bênção. E aí, lá pelas tantas, a coisa vai mal e não dá certo aqui, não dá ali, ele teve que vender o Fusca e no próximo culto ele estava de volta na igreja. Se enrola com a bênção. Mas qual o objetivo? O objetivo seria melhorar a vinda na casa de Deus, seria trazer um convidado para o culto, seria, vamos dizer, eu vou colocar 1 litro a mais de gasolina para trazer alguém, vou convidar o vizinho, o parente e tal, eu vou usar em benefício da causa do Senhor. Mas às vezes a bênção segura em casa. Às vezes a pessoa está em necessidade, vem no culto, busca a cura, Deus cura, ele entra em cena e a pessoa está curada e assiste o culto pela internet. Aí não tem mais necessidade de vir, já conseguiu aquilo que queria. Nós precisamos, então, irmãos, dar subsídios a Deus, para Ele nos abençoar. Vamos dizer, não, ter um crédito, um subsídio que Deus possa olhar. E então há um canal aberto, quer ver? 2 Reis 20, naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente. O profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e disse, assim diz o Senhor, se você der subsídio para Deus, Deus tem muito por onde te abençoar e quadros, coisas que aconteceriam, você pode reverter com a tua oração. Amém? Amém. Tinham assim diz o Senhor para Ezequias, põe em ordem a tua casa porque tu morrerás, assim diz o Senhor, você vai morrer, você não vai viver. E o profeta saiu, deixou esse assim diz o Senhor para ele. Então Ezequias virou o rosto para a parede, orou ao Senhor e olha o que ele tinha para dizer a Deus. E se ele viesse de falsidade, Deus sabia que não era nada daquilo. Não era nada daquilo. Ele disse, ó Senhor, eu suplico-te, que lembre de que eu andei diante de ti em verdade, Senhor. Olha o subsídio que ele tinha. Senhor, eu andei diante de ti com um coração perfeito, Senhor. Lembra disso, Senhor. Eu oro que o Senhor lembre de mim. Eu fiz o que era bom aos teus olhos. E depois dessa oração, virou para a parede e chorou muitíssimo. E o profeta que tinha deixado um assim, diz o Senhor, ali estava saindo no pátio. E agora diz, ele ainda antes de sair do pátio, vem outro assim, diz o Senhor, e diz, volta lá, agora, volta lá.
volta e diga para Ezequias, capitão do meu povo. Olha, 2 assim diz o Senhor. Um dizendo, você vai morrer, mas depois da oração sincera, olha, outro assim diz o Senhor, rápido. Assim diz o Senhor. Rapidamente isso veio acontecer, quer ver? Volta e diga a ele, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração, eu ouvi ela. É tudo verdade o que você disse? Eu vi as tuas lágrimas, e eis que você não morrerá, eu te sararei. Ao 3º dia você vai subir à casa do Senhor, acrescentarei aos teus dias mais 15 anos, e mais, vou te livrar das mãos do rei da Síria, a ti e a essa cidade eu vou amparar por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Quer dizer, veio bênçãos e mais bênçãos, por quê? Ele foi orar, mas ele orou sinceramente. Agora, qual era o desejo do coração dele? Com um coração sincero, ele teve um canal aberto para a sua fé operar, para que a sua fé fosse respondida. Ele tinha um propósito correto. Qual era o propósito? Colocar a casa dele em ordem conforme a palavra de Deus. Amém? Agora, o que é a vontade de Deus, pregador? A vontade de Deus é o desejo de Deus para as nossas vidas. É o desejo dele. Agora, o que fazer? O que dizer? Como fazer? Agora nós vamos caminhando aqui, ó. Para fazer a vontade de Deus, você precisa de revelação. Deus vai te revelar. Você serve a Ele, como aqui, ó, com um coração sincero, em verdade, fazendo o que é bom aos olhos de Deus, servindo a Ele de acordo com a palavra, e então para você ter a vontade dEle, você faz a tua parte e Deus vai revelar isso no teu coração. Amém? A revelação de Deus é fé. Assim nós devemos ter essa revelação. A revelação da vontade de Deus para poder se cumprir. Olha Gênesis. O que aconteceu em Gênesis 4? Passou ali alguns dias, vamos dizer, alguns acontecimentos, e agora vem Abel e vem Caim. Caim e Abel vêm adorar a Deus. Um vem de acordo com a sua própria ideia, a sua maneira, a sua religiosidade. O outro vem por revelação. E por revelação, Deus... Qual foi o sacrifício que ele aceitou? Aquele que foi oferecido por revelação. Por revelação. Fazer a vontade de Deus deve-se tomar em conta, então, 3 coisas importantes. Guarde bem isso, que isso vai te ajudar. Vai te ajudar. Primeiro, depois eu vou perguntar no final, ver se vocês vão estar lembrando de cada um. Então, esteja atento. Primeiro, deve ser conforme a palavra de Deus. Vamos repetir o primeiro? Eu vou dar 3 coisas aqui. Primeiro, qual é? Conforme a palavra de Deus. Segundo, deve ser no tempo de Deus. Qual que é o segundo? No tempo de Deus. Terceiro, deve ser conforme o programa de Deus, o estabelecido. Vamos repetir as 3 então. Primeiro, conforme a palavra de Deus. Segundo, no tempo de Deus. Terceiro, conforme o programa de Deus. Então, como posso conhecer a vontade de Deus para a minha vida? Se em algum ponto você tiver dúvida, o que o irmão Brana diz? Na dúvida, pare, não prossiga. Por quê? Porque tem dúvida, e agora? Eu vou arriscando? Não vou arriscar. Você estaria disposto de arriscar? Não, né? Algo que o irmão Green, ele diz, quando o irmão Brana começou a me falar sobre o assunto de eu me mudar do Texas para Tucson, no Arizona, com a finalidade de iniciar uma igreja,
Ele pôde ver que eu estava passando por um tempo de adversidade. Quer dizer, mas irmão Brana, mudar daqui para ali? Tão longe, 1.600 quilômetros, para abrir uma igreja? E eu pastoreava uma igreja pequena no Texas e também tinha um negócio que estava indo muito bem. Tudo estava bem. Toda a minha família viveu e vive ainda ali. E não havia nenhum motivo para eu me mudar num lugar de 1.600 quilômetros de distância, num lugar onde eu não conhecia ninguém, a não ser o irmão Brana, e isso era tudo. E agora, se você tivesse nessa condição, buscaria a vontade de Deus para ver se é isso que Deus quer? Ou carregar mudança no caminhão e dizer, estou indo, bora, estamos indo. Nem tchau para esse, nem adeus para aquele. Às vezes, nem o pastor ficaria sabendo quando pedir, cadê o irmão? E foi embora, faz um mês já. Puxa vida, mas nem um conselho, nem um parecer. Como o pastor Febrão estava dizendo, às vezes, joga o emprego, deixa tudo. Não, lá vai ser melhor. Eu ganho 500 aqui, lá a promessa é ganhar 1.200 lá. É mais que o dobro. E vai tudo, é uma empolgação, de repente chega ali, mas foi precipitado. E há algo, irmãos, quando nós estamos agindo fora da vontade de Deus, não é a vontade de Deus aquela, é a nossa própria vontade. E nós agimos precipitadamente, fora da vontade perfeita de Deus, Ele estava vendo algo diferente para nós, as coisas começam a dar problema ali na frente. Começa a dar problema. Depois que há problema, no meio daqueles embaraços, aqueles tropeços, aqueles problemas, às vezes a pessoa busca solucionar aquilo da sua própria maneira ainda, não busca a vontade de Deus para solucionar. E aí um abismo chama outro abismo, ao invés de vir para o correto, vai errando mais ainda. Porque agora há muito problema. De acordo com uma decisão errada, foi precipitado. Não buscou a vontade de Deus. Não havia nenhum motivo para mim me mudar, para quase 1.600 quilômetros longe. Um lugar que eu só conhecia o irmão Brana. Entretanto, o irmão Brana me disse que havia necessidade de ali alguém estar ali posicionado, que ali se abrisse uma igreja, que ali se pregasse a palavra. E ele perguntou se eu podia suprir essa necessidade. Eu disse, como é que essa coisa tão tremenda vai acontecer, irmão Brana? Eu queria saber se essa era a vontade de Deus para mim. Depois de alguns dias, o irmão Brana me disse dessa forma. Preste atenção. Havia um lugar de águas muito perigosas e um capitão ia com o seu barco navegando à noite. As pessoas que viajam no barco perguntavam se estavam entrando pelo lugar correto. O capitão disse, sim, veja aquela luz vermelha lá. Eles disseram, sim, nós estamos vendo a luz vermelha. Ele disse, olha de novo agora. E ele manobrou o barco para um lado, fora do curso daquela luz, e ela se converteu em 3 luzes vermelhas. E aquela luz é como se essas que usam no avião hoje. Caso formem uma só linha, eles sabem que estão descendo no lugar correto. O capitão voltou a lhes dizer, olhem outra vez as luzes, e voltou a virar o barco até que as 3 chegaram a ser uma só luz vermelha. O irmão Brana me disse, irmão Green, tudo o que você precisa fazer para conhecer a vontade de Deus é alinhar essas 3 luzes vermelhas. Vamos alinhar elas nessa noite? Vamos alinhar essa noite e buscar? Esse é um conselho para nós. Profeta dizendo, tudo o que você precisa, na tua decisão, não tome decisão precipitada. Busque alinhar essas 3 luzes primeiro. Depois ele me explicou qual eram essas 3 luzes e me disse, vamos para a primeira então? Se Deus quer que você faça alguma coisa, em primeiro lugar,
deverá estar em acordo com a palavra de Deus e não tem nenhuma escritura contradizendo aquilo. Deve estar em acordo com a palavra. Qual é a primeira? Deve ser conforme a palavra de Deus. Você quer ser um missionário? Saia pelo mundo e pregue o evangelho. Qualquer coisa que você queira fazer, não há escritura em contrário, já tem um dizendo, ide pregai o evangelho. Então você tem a primeira luz vermelha, porém se a palavra está em sentido contrário, então não pode ser a vontade de Deus. Tem Bíblia, tem palavra, tem escritura contra isso que você pode estar querendo fazer. Você quer se casar? É só uma pergunta. É só uma pergunta aqui. Você quer se casar? É algo muito bom se casar. Porém, se você vai fazer isso com um incrédulo, deixa eu pegar aqui, ó. É bom casar, é muito bom, mas se você vai fazer com um incrédulo, então este livro está contra isso. Deste modo, você não poderá estar casado legalmente com alguém. Penso que vocês estão entendendo onde eu quero chegar. Se essa palavra está contrária ao que você quer fazer, você não estará na vontade de Deus. A Bíblia está contra aquilo. A Bíblia está dizendo não. Então tivemos a primeira. Acerca da segunda, o irmão Branham me disse, irmão Green, se Deus quer que você faça algo, Ele te dará o desejo em seu coração para você fazer. Em outras palavras, não vai ser nenhuma pessoa, nem a comadre, nem o vizinho, nem o titio, nem o vovô. Ninguém vai vir dizer para você que você deveria fazer. Ou você estaria fazendo e tomando uma decisão, dando um passo de acordo com o que alguém está vendo que seria o melhor para você fazer. Deus colocará isso no teu coração. Irmão Green, creio que você deve fazer tal e tal coisa, seria eu. Mas Deus mesmo te dará o desejo, você vai estar inclinado a fazer aquilo. E mesmo que você relute contra aquilo, mas aquilo vem e te inclina para fazer aquilo. Então é Deus te dirigindo para a sua vontade. Amém? Primeiro, tem que estar de acordo com a sua palavra. Segundo, Ele vai colocar isso no teu coração. Então você já tem as duas primeiras luzes estão alinhadas. Eu acho que eu vou parar por aqui. Não precisa da terceira, né? Ah, irmão Adail, precisa? É bom? Se vocês derem glória a Deus bem lá do fundo da alma, eu falo da segunda. Dá para dar um glórias a Deus? Aleluias, amém. Isso nos ajuda, eu creio que nos ajuda. Agora, a terceira luz vermelha parece ser a mais difícil, porém, na verdade, é a mais fácil. Porém, parece que é a mais difícil. Se você sente que Deus quer que você faça algo, a palavra não está contrário, então a terceira, as circunstâncias vão permitir aquilo acontecer. Você não tem que arrombar a porta, não tem que chegar ali, meter o pé e forçar e vamos dizer, e orar e buscar e gemer por aquilo. É a vontade de Deus? Alinhou a primeira luz, qual que é? Conforme a palavra. Não tem escritura contra aquilo. Segunda, no tempo de Deus. E a terceira, de acordo com o programa dele, a porta vai se abrindo e ele vai dando condição e aquilo vai acontecendo naturalmente, normalmente, você não força nada e aquilo acontece. Amém? Eu creio que se Deus envia você a algum lugar, então Ele pode, naturalmente, Ele pode cuidar de você, Ele é dono de tudo. Ele é dono do ouro e da prata, é dono de todo o gado que existe. Assim, se Deus quer que você faça alguma coisa, Ele vai abrir caminho para que aquilo aconteça. Agora, quando nós vamos pela nossa ideia, e não buscamos a Deus, e é só o nosso pensamento aquilo,
E a palavra está dizendo, o teu caminho não é o meu caminho, o teu pensamento não é o meu pensamento, há caminho que para o homem parece que é esse, e ele forma a sua ideia, aquele quadro, faz desse pensamento, dessa ideia, uma autopista bem iluminada e vai. Só vem em linha reta, não sabe o que espera depois da curva. E às vezes é tropeço, é problema, é morte, alguma coisa está esperando. Deus apontaria outro caminho, não seria esse. Ele te dará condição para isso. A palavra está ali te amparando. Se Deus quer que você faça isso, Ele vai dar a condição. Ele vai abrir caminho para que aquilo aconteça. Isso não depende do homem, não depende de você. Não depende de mim, não depende do homem. Se Deus quer que aquilo ocorra, Ele vai prover um meio para que aquilo aconteça. Então, se você já consegue reunir essas 3 luzes vermelhas, vá e faça aquilo. Você encontrou a vontade de Deus, você não vai dar passo errado. Você não vai tomar uma decisão precipitada. E como eu disse no início, quando tomamos esse caminho e vamos por nós mesmos, às vezes, vamos dizer, a linha fica toda embaraçada, logo ali na frente. Tentando resolver da nossa própria maneira, vai ficando pior ainda. E como o pastor sempre diz, pode ser um Ferrari, pode ser um Mustang, pode ser o que for. Anda a 400 por hora para frente. Mas se não tem marcha ré para voltar, ele entra num beco sem saída, enferruja e apodrece e fica ali mesmo. Então, mesmo que às vezes pode que alguém está ouvindo, ou aqui na audiência, ou pela internet, ou quem sabe onde vai chegar esse DVD, você está em problemas, busque a vontade de Deus. Na dúvida, pare, não siga adiante. E mais isso, a vontade perfeita de Deus jamais vai te levar a um lugar onde a graça não esteja te cobrindo. Aleluias! Glórias a Deus! Aleluias! Aleluias! Deixa eu repetir isso. A vontade perfeita de Deus para mim e para você jamais vai nos levar a um lugar onde a graça não esteja nos cobrindo. Agora, mesmo estando nesse caminho, eu creio que já vou caminhando para o final, há pessoas que estão no caminho, começou bem, uma longa jornada, uma longa caminhada começou com o primeiro passo em algum lugar, mas nessa jornada há muitos que vão indo, e de repente ele começa a tomar a sua própria ideia, estava indo muito bem, e eu quero só encerrar aqui lendo: aonde se ha ido tu fuerza, Sansão? Aonde tem ido a tua força, Sansão? Sansão estava muito bem, estava indo muito bem, começou muito bem. Tudo estava indo bem quando ele começou, ele ia, Deus abençoava, Deus estava com ele, porém as coisas começaram a mudar quando ele começou a brincar. Começou a brincar com a situação. Começou a flertar, e uma vez que ele começou a descarrilhar do caminho de Deus, naquilo que estava indo bem, era abençoado, começou então a descarrilhar, e ali começou a entrar em problemas. E o profeta diz na mensagem: Padre, la hora ha llegado, Pai, a hora tem chegado. Irmão Brana disse: Deus te chamou para você estar aqui, servindo a Deus, assistindo os cultos, louvando a Deus, adorando a Deus, buscando ser cheio do Espírito Santo. Deus te chamou para isso, e você começa a brincar, e vai ali fora buscar outras alternativas para preencher um prazer momentâneo, buscar algo ali fora. Só tem uma coisa que você vai encontrar: problemas.
Problemas, porque Ele te chamou, Ele te elegeu, você é um predestinado. Então você não vai ter sucesso ali fora. O profeta diz, ele vai, de alguma maneira, você voltará. Você só vai ter problema. Ele diz, e esses prazeres por aí que é momentâneos, é passageiros, para nós cristãos, que o nosso prazer é servir a Deus, ouvir a palavra. Ele diz, para nós isso ali fora só diz uma coisa, que há um verdadeiro prazer duradouro. Ele está ali na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo e começa tudo de novo. Não é prazer que se encontra no sábado e chora no domingo. Encontra no domingo e perdeu para segunda-feira. Não. Com o sol brilhando, com o sol atrás das nuvens, você tem algo lá dentro, te impulsionando a dizer, glórias a Deus, louvado seja Deus. Eu amo esse Deus. Meu prazer é ouvir a sua palavra, servir de acordo com a palavra. Esse foi o primeiro passo que ele deu para um descarrilhamento. Estava indo bem. Sansão buscou más companhias. Recordem, sempre quando alguém busca más companhias, está fora da vontade de Deus. Ainda estamos dentro do título, a vontade de Deus. Buscou más companhias. Você não pode se juntar com alguma coisa ali fora, como coisas do mundo, e esperar ainda seguir sendo espiritual e humilde. Diante do Senhor, não, isso não é dessa maneira. Você estará igual às companhias já. Você já descarrilhou, já está buscando algo ali fora, para preencher algo que só será preenchido na totalidade com a palavra de Deus. E quando alguém começa a ter companhia com o mundo, já é igual ao mundo. Por quê? Porque já se apartou do companheirismo do Espírito Santo. Começou a descarrilhar, começou a seguir a sua própria ideia, fazer o seu próprio caminho, começou a brincar com a palavra. Perdeu o companheirismo do Espírito Santo e adquiriu outras companhias. Ele se afasta da companhia de Deus, se afasta da companhia dos anjos, se afasta da herança de Deus quando começa a ter essas companhias. E para encerrar na mensagem Bálsamo em Gileade, o profeta fala sobre Acasias. Isso foi o que aconteceu com Acasias. Não foi porque não tinha profeta lá em Israel. O que aconteceu? Ele estava caminhando um dia num lugar alto, caiu, ficou tão enfermo, e aí estava fora da vontade de Deus, filho de Acabe e Jezabel. Como consultar Deus? Como buscar Deus? Cadê o subsídio? E estava para morrer. Aonde ele mandou ver se tinha uma ajudinha, alguém poderia fazer alguma coisa, mandou alguém de confiança dele consultar o Deus de Ecrom, Beuzebu. Vá lá e pergunte se eu vou viver, se tem jeito para mim. Mas quando ele manda esses homens ir lá, ali Deus tem um profeta e diz, levanta-te, vai, cruza o caminho deles e pergunta, por que buscar uma alternativa lá fora? Porventura não tem bálsamo em Gileade? Porventura não há profeta aqui? Porventura não há o Deus vivo, Criador de todas as coisas aqui? Precisa buscar algo lá fora, uma alternativa lá fora? E há coisas que nós fizemos que sabe o que Deus pode fazer na mensagem, por quê? Deus vê nós tomando certas atitudes, o que Deus pode fazer é isso aqui, ó. Ele fica olhando e pergunta, por quê? Por quê? O que eu podia fazer por você, eu fiz. Deixei minha glória, desci, me fiz homem, fui ao Calvário, levei ali as tuas enfermidades, teus pecados.
Vamos dizer, nesse tempo enviou um profeta, veio a mensagem. Tantas pessoas aqui, quem sabe nesse dia, muitos ali assistindo um programa de televisão, não sei lá o que, o Fantástico, mas não, lá não é Fantástico. O Fantástico está aqui nessa noite. Ele é fantástico, Ele está aqui. Ou vendo o resultado de um jogo, um se alegrando porque ganhou, o outro chorando porque perdeu. Estão envolvidos em coisas, outro está ali no Face, falando com pessoa do outro lado do mundo. É o meio de comunicação do dia, diz bom dia para o amigo, para o vizinho, para o colega de trabalho, que às vezes cruza na rua e não diz bom dia pessoalmente, mas pelo Face diz bom dia. E entre tudo isso, no meio de tantas pessoas, primeira dama de tal lugar, o senador daqui, esse dali, o outro acolá, Deus chamou eu e você está aqui. Ele foi lá onde você estava, essa mensagem foi lá no teu endereço e bateu lá, Ele te buscou, Ele nos trouxe aqui. Aleluias. Não é porque não tinha profeta, não é porque havia um conselho, não é porque não tinha Deus em Israel. Foi por causa que ele não dava lugar, ele não queria ouvir a verdade, porque às vezes o conselho de Deus, trazendo para a sua vontade perfeita, às vezes dói aquilo que Deus vai dizer. E ele não queria ouvir porque ele viu o pai e a mãe dele não querendo ouvir o conselho de Deus. Quando foi para ouvir algo, tinha profetas com uma pregação encomendada para aquilo, querendo agradar a ele. Mas tinha o Micaías lá também, que dizia o contrário. Não é por falta de onde buscar o conselho. É que ele odiava isso, porque isso vinha e repreendia seus pecados, chamava errado de errado e dizendo, há uma vontade perfeita, você deve se enquadrar na palavra de Deus. E ele odiava que falasse nisso. Foi seu próprio estado de egoísmo a razão pela qual ele teve que enviar a um médium, a um espiritista para averiguar se ele ia morrer ou se ia viver. Por quê? Porque ele detestava o sistema de Deus, a maneira de Deus. Ele não queria a maneira de Deus. Assim que não se pode culpar ao Senhor, como não se pode culpar o médico quando ele está no consultório, ele está do lado de cá do balcão com o remédio. E esse remédio seria a cura para aquele que vem doente. Mas ele se recusa a chegar e aceitar o que o médico diz e ele pode morrer naquela escada, porque não quer o remédio. Então não se pode culpar a Deus ou culpar o médico. Não se pode. Você pode dizer, bom, agora, se o médico tem a medicina e é para a enfermidade que você tem, mas você se nega a tomar essa medicina, então não vá culpar o médico. Assim é com Deus. Deus tem um remédio para todas as coisas. Ele tem um remédio para o pecado. Ele tem. Mas se um homem se nega a tomar o remédio de Deus, que vai funcionar, não culpe a Deus, a culpa é do paciente, porque ali está o médico dos médicos com o remédio. Deus, nessa noite, se tem alguém em nosso meio, que começou a descarrilhar em algum canto, em algum lugar, você começou a ouvir voz e essas falsas luzes que brilham ali fora, ou se você está aqui ou está nos visitando, você ainda não foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, você está fora da ceia, você foi por algum caminho tortuoso dessa vida, começou a descarrilhar em algum ponto, mas ali fora só tem tristeza, só tem, tudo miragem, tudo é passageiro. Então ouça o que Deus tem para você nessa noite. Deus tem gozo para você nessa noite. Deus tem poder ilimitado para você. Deus tem cura para você.
Deus tem salvação para você, se você não tem a garantia da sua salvação ainda. Ele tem, há bálsamo em Gileade ainda? Tem, sim, ainda há. Tem cura, talvez não precisa vir aqui para a imposição de mãos. Você deu lugar à palavra, você estava em sintonia. Eu creio que a palavra pode ir aí te atingir e você levantar curado e ir para casa. Nessa noite Deus tem bondade para você. Nessa noite Deus tem misericórdia para você. Mas se o indivíduo se nega a receber o remédio para o pecado, o remédio que pode te deixar livre de toda malícia, então não culpe a Deus, porque Ele tem o seu programa, a sua maneira. Porém, a maneira dEle para estarmos na vontade dEle é conforme a palavra dEle, é no tempo dEle, é de acordo com o programa dEle. E se você está aqui nessa noite, afastou, foi ali, nessa noite Ele está te chamando para você voltar. A misericórdia, a cura, a salvação, a bênção, a bondade dEle, tudo está disponível para você hoje. Tudo está ao teu alcance. Mas se você se nega a receber, não culpe a Deus. Bem, você pode dizer, pregador, irmão Anildo, se eu tivesse fé, não. A fé, Ele te dá, a fé é sua. Deus, Ele tem ela bem ao seu alcance, na sua mão nessa noite. Fé para todos, Ele prometeu, Ele te dá a fé. Agora é você que tem que dizer, eu aceito, e eu vou colocar essa fé em ação, eu vou chamar Ele em cena, e o quadro vai ser mudado. Vamos nos pôr em pé? Eu creio que Deus falou em teu coração. Não sermos precipitados, não agir fora da palavra. Vamos fechar os nossos olhos. Dá um dó maior aí. É aqui o lugar para falar com Deus. É aqui que Deus fala com os filhos seus. É aqui o lugar para falar com Deus. É aqui que Deus fala com os filhos seus. Se você ora, irmão, ou se você chora, irmão, tem um anjo bem pertinho de você. Se você ora, irmão, ou se você chora, irmão, tem um anjo bem pertinho de você. Todos de olhos fechados. Alguém em nosso meio, você um dia, quem sabe, tem fraquejado por algum motivo, alguma coisa te levou a brincar, a descarrilhar. Quando você viu, já não tinha o prazer de estar no culto, perdeu a primeira ceia, ficou mais fácil perder a segunda, lá pelas tantas já nem sentia mais o desejo de vir. E você ouviu nessa noite que, tendo amizades ali fora, é porque já deixou o companheirismo do Espírito Santo, porque encontrou outras companhias. Teria alguém nessa noite que essa palavra desceu lá no teu coração e você diria, eu quero voltar, eu quero estar nesse lugar de segurança, um lugar provido por Deus, é aqui o único lugar seguro. Haveria alguma mão levantando nessa noite dizendo, pregador, ore por mim? Tem, sim.
Eu sei que Deus falou no teu coração. Você quer ser renovado, cheio do Espírito Santo. Você quer a cada dia se achegar mais a Deus. Tem alguém em nosso meio que ainda não desceu as águas, você não aceitou o batismo ainda, não foi batizado de acordo com a Bíblia, com o batismo verdadeiro em nome do Senhor Jesus Cristo? Haveria alguma mão que se levantaria e diria: Deus falou comigo nessa noite, eu quero tomar esse caminho? Teria alguma mão levantando nessa noite? Vocês que levantaram as mãos, não precisa vir à frente, mas siga com tua mão levantada. Os demais de olhos fechados. O que você veio buscar de Deus nessa noite? Aquilo que você veio buscar, se está em acordo com a palavra, é na vontade dEle, pode crer, creia, pode ter certeza, você vai sair daqui levando.